Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de contar o segredo do que é ser um mago. Léo, hoje nós estamos no arcano número 1, muito próximo do fim ou do começo, que é o arcano do mago. Exatamente, o arcano que vai trazer o segredo daquele que dominou toda a história ali do tarô. E agora ele racionalmente, através do intelecto dele, ele tem consciência do que foi a jornada dele até ali. Pois é, e a gente vai falar, como de costume, do Rider-Waite e do tarô de Marseille. E a gente vê algumas diferenças aí e algumas similaridades. Exato, como todo bom arcano, que significa um segredo, então hoje é hora de ver o segredo do mago. O segredo é o mesmo que tá ali, mas a gente tem representações diferentes, com símbolos diferentes. Basicamente a gente tem um cara, que é o mago, e esse cara tem algumas ferramentas. Ele tem uma bancada ali de trabalho, ele tem umas ferramentas. Um dele tem um chapeuzinho bacana, o outro tem um símbolo do infinito em cima, um deles está ali segurando uma baqueta e com a mão na mesa, o outro está apontando para cima e para baixo. Tem umas flores ali, tem um cachorro ali meio escondido. Será que aquilo é um cachorro? Ou será que é uma pareidolia no meio daquele jardim? Então hoje é dia da gente dissecar esses símbolos e trazer eles para vocês aqui. Eu queria dizer que um chapéu bacana não. No tarô de Marseille ele tem um sombreiro de respeito. Esse chapéu ele é igual o símbolo de infinito que tem ali em cima da cabeça do outro mago. Ele é uma lemniscata e ele vai representar exatamente todos os ciclos de aprendizado, os altos e os baixos, os ciclos sem fim do processo de autoconhecimento que esse mago passou. Esse chapéu, ele se repete na força, não repete? Ele se repete em alguns outros arcanos, na força ele vai estar presente, e é justamente essa questão do ciclo eterno, né, do domínio do nosso processo de autoconhecimento, do entendimento dele. Então quando a gente vê esse tipo de chapéu no tarô, a gente vai remeter ele ao símbolo do infinito, que é a lemniscata, e aí vai trazer para nós que esse tarô está falando de um ciclo sem fim. Está dizendo para nós que o ato de se tornar um mago não é algo que você vai lá, realiza o trabalho e acabou, mas sim um ciclo que se repete, se repete, se repete, quase numa escadaria de Jacó infinita rumo ao autoconhecimento. Aqui tem uma ideia básica de que assim, a varinha ou báculo de controle, ele tá na mão do mago, nos dois tarôs. Então assim, o mago está no controle. E na mesa de trabalho a gente vê algumas diferenças bem interessantes. No Rider-Waite eu tenho as ferramentas dos 4 elementos. Eu tenho o pentáculo, eu tenho a taça, eu tenho a espada e eu tenho a varinha, cada uma representando ali, né? Um bastão, como isso, exatamente, como se fosse a varinha do mago. Então a gente tem ali a espada ali, ou a adaga, que na verdade é uma adaga, é o atame, que representa o elemento ar na magia. Eu tenho a varinha que vai representar o elemento fogo na magia, a taça é o elemento água, e o pentáculo ali, que é um disco, né, de metal com pentagrama, ele vai representar o elemento terra. Então eu tenho os 4 elementos ali no Rider-Waite, e na outra bancada do Marseille eu tenho um monte de ferramentas diferentes. Aí eu não tenho ali só ferramentas representando os 4 elementos. Eu tenho na verdade como se fosse um aviso dizendo que qualquer ferramenta serve ao mago. E tem uma coisa muito legal no meio desses objetos que chama a nossa atenção, que são dados de jogos mesmo. O que esses dados vêm chamar a atenção? A gente acabou de entender que o mago pode usar qualquer ferramenta. Então qualquer ferramenta da terra, da água, do fogo, do ar, é o que o Rider-Waite está dizendo. O outro mago está dizendo que o mago é um grande artífice. Ele também pode usar qualquer ferramenta, mas tem os dados. E o que os dados significam? Que o mago, ele deve entender que tudo isso, toda a vida, toda a existência, toda a jornada do herói, ela é leve, ela é quase um jogo, ela é quase algo que a gente tem que levar com a leveza de um jogo, como se fosse uma brincadeira, porque é esse o pulo para ele virar o louco. Essa é a ideia de que ele vai conseguir abstrair das coisas mundanas para conseguir se conectar com o divino. E o mago, ele vem trazer essa ideia por causa dessas ferramentas. Olha, valha-se de qualquer ferramenta. A magia é livre, ela é libertadora e ela tem que ser quase como um jogo, ela tem que ser algo divertido, algo que traga a leveza de viver. Ainda assim, a gente consegue pelo menos identificar uma atame ali também, né? Sim. Aí a gente tá vendo ali que tem uma faquinha, tem um pote, tem um alforge. Umas pedrinhas ali, sei lá. Várias ferramentas diferentes.
A gente poderia até identificar cada uma delas, mas no todo, o que elas querem dizer é justamente isso, cara, valha-se de qualquer ferramenta e entenda que a vida é mais leve, entenda que a vida pode ser um jogo, você pode jogar com ela e nesse jogo aprender quais são as regras do jogo. E aí, Léo, como a gente já adiantou, os dois magos estão um com a mão pra cima, com um bastãozinho, e com a mão pra baixo. Muito parecido com o primeiro arcano que a gente fez, que é o mundo, que é a Sofia. A Sofia também tá com o mesmo bastão. E aí? Isso é muito legal, porque um é espelho do outro. Essas mãos, elas significam o que está em cima é como o que está embaixo. Então, o que é divino se manifesta no profano. E quem é a ponte disso? É o mago. É o mago que faz essa ponte. E a Sofia, que tá lá no Arcano do Mundo, também segurando esse báculo, ela é justamente a pessoa que faz a manifestação. Ela é como se fosse o processo final do mago. Quando o mago entende todo o processo físico, químico, mágico do universo, alquímico do universo, ele precisa da Sofia para colocar essa sabedoria em prática. E é por isso que ela segura essa baqueta, quase como se fosse uma baqueta de maestro, que tanto o mago quanto a Sofia seguram. E ele está dizendo então o seguinte, olha, preste atenção, eu sou aquele que tem o poder de manifestar o que é divino aí embaixo na Terra. E a Sofia diz a mesma coisa pra gente. Então ambos os magos têm as mãos, uma mão voltada para cima, né, com o controle, né, como alguém que domina, tem a ferramenta que controla o divino, ou seja, controla o divino nele, e outra mão voltada para a mesa ou para baixo, para o chão mesmo ali, né, como Rider-Waite, apontando para a questão da manifestação no mundo terreno. E lá no mundo, a gente também tem a representação dos 4 elementos, né? Com os animais. Exatamente. Então, a gente tem a guirlanda em volta da Sofia que manifesta a Lemniscata, o infinito. A gente tem os 4 animais representando os elementos, os 4 elementos. E ela tem ali também 2 ferramentas na mão dela para fazer o equilíbrio entre a manifestação real e ilusória. E aí, olha só, eu queria chamar a atenção. Recentemente a gente falou sobre o carro e o senhor real ali no carro estava praticamente como um Power Rangers, como você mesmo falou. E aqui a gente vê uma figura com um manto vermelho no Rider-Waite, mas embaixo com algo mais simples. Tem a ver com essa simplicidade que você trouxe do Marsellia? Tem a questão do Marsellia ser um tarô mais rebuscado, que trabalha com cores específicas, e aí como o mago ele é o cara que ele tem todo o domínio das coisas, então todas as cores do tarô de Marsellia estão representados nele. Tem o branco, tem o preto, tem o amarelo, o verde, o azul, o vermelho, o azul escuro. Então ele é uma representação de tudo que a gente aprendeu no tarô até agora. No Rider-Waite, a gente tem um mago ali já numa postura mais ritualística, mais de magia cerimonial, e aí ele está fazendo um equilíbrio entre os pilares, entre o pilar do rigor, representado pela energia marciana, pela energia de restrição com o vermelho, e o pilar da misericórdia, representado pela a energia daquela luz misericordiosa que perdoa, que aí é o branco que entra. Então a gente tem um equilíbrio dos 2 pilares, enquanto no Marsellia a gente tem uma junção de todas as cores, como se as cores representassem todos os aspectos dessa trilha até aqui que o mago dominou. E ó, tem uma outra coisinha, um detalhe bem pequeno, que eu queria saber se a gente pode fazer associação com outras contenções que apareceram em cintos e tudo mais. A gente tem, sim, essa corda, alguma coisa que está ali fechando a cintura, mas a gente também tem uma contenção na cabeça, uma espécie de diadema no Rider-Waite. Como que a gente pode entender isso? Isso faz sentido? É importante de alguma maneira? Faz sim, né? A gente já falou de cintos, né, em outros arcanos, que também tem esse cinto que restringe a cintura, que divide o corpo em 2 partes e que também remete a essa questão do que está em cima é sagrado, do que está embaixo é o que está ligado ao mundo profano. E não profano no sentido ruim, mas profano no sentido de existência. Essa faixa que tem no Rider-Waite, ela também faz uma separação. E ela está dizendo que aqui em cima, essa parte aqui de cima, onde está essa Lemniscata, onde está esse infinito, é justamente por ali, e aí para quem gosta de chakra, é onde está o chakra coronário. Então ali onde tem essa flor de 1000 pétalas de lótus, é por onde entra a emanação divina, a intuição divina. Então, quando eu coloco essa faixa aqui, eu estou dizendo, olha, gente, o infinito, ele está em contato com essa parte aqui de cima. O resto é o que vai fazer a ponte com o mundo real, que é o mundo onde a gente está, o mundo real no sentido de ser o mundo onde a realidade se exprime e acontece, que é esse mundo aqui onde a gente está agora.
Muito bom. Você, no começo do vídeo, falou sobre esses arbustos aí, esse monte de flor e tal. Até citou um cachorro que confesso que eu ainda não encontrei o cachorro, mas queria ver contigo, então, o que seria esse monte de planta? Então vamos lá, no Rider-Waite a gente vê que em cima tem plantas e embaixo tem plantas. A gente tá falando da rosa que desabrocha, a rosa cruz, o desabrochar da essência humana. Esse mago do Rider-Waite, ele tá falando, olha, aqui em cima, tá vendo esse desabrochar aqui em cima? Ele também é possível de ser feito aí embaixo. Então por isso que a gente tem as plantas em cima e embaixo. No Marcelle, tem uma planta bem no meio das pernas do tarô, ou seja, ela representa o equilíbrio. E ela floresce dourada, floresce amarela, ou seja, num campo árido, uma chama amarela em forma de flor, ela nasce. É o mesmo significado, é a mesma rosa cruz que floresce, é a mesma essência que pode se manifestar em cima onde está o mago ou embaixo onde esse mago pratica as magias dele. Em alguns tarôs a gente também vai ver essa planta verde. Lembrando que o verde e o amarelo na magia clássica são as cores do elemento ar, que seria o elemento mais sutil, mais sagrado. Então, tanto você vai ver flores amarelas quanto verdes representando essa questão espiritual que ascende do mundo terreno. No Rider-Waite, se a gente olhar bem ali na direção do manto vermelho onde estão as flores, tem uma mancha meio branca ali. Aquilo ali é meio que para provocar uma pareidolia, como se aqueles lírios, aquelas flores, a gente olhando de longe, a gente visse ali talvez um cachorro. Será que a gente já tá falando, dando a dica pro cão que a gente vai encontrar lá no louco? Então isso fica de provocação. Dá uma olhada de longe, vê se você aí, telespectador, consegue ver esse cachorro olhando pro mago, com as orelhinhas dele assim pra cima, como se a gente estivesse vendo a cabeça dele de trás. Será que isso não foi feito de propósito? Muito bom. E aí, Léo, queria saber o seguinte, estamos aqui em casa, nesses momentos, vamos pensar no nosso autoconhecimento. Como que está? Quais são as energias disponíveis com relação ao meu autoconhecimento? E aí vira uma carta. E aí vira o mago. E aí vem o mago, né? A carta fantástica, muito legal, porque é uma carta que vem e fala assim, cara, nesse momento de autoconhecimento, você já tem todas as ferramentas para pôr ele em prática. O que você está esperando para ser o grande mago da sua vida? O que você está esperando para fazer essa rosa desabrochar? Olha em volta, quantas ferramentas você já tem e trata isso com leveza. Trata isso como você está num processo de entender as regras do universo, as regras do jogo. Vamos jogar, vamos fazer isso ser divertido, vamos sair dessa coisa de pânico, de medo, de meu Deus, a minha vida é horrorosa. Não é, saiu o mago para você. O mago tá falando pra você, entende que isso tudo é uma experiência fantástica, que isso é um jogo, joga os dados, colhe os resultados, aproveita os frutos das ferramentas que você já tem. E aí fica um alerta também, porque dependendo do tipo de pergunta que você faça, talvez seja uma chamada a falar, peraí, seja o mago, quais são as ferramentas que você precisa? Saia do meio desse redemoinho de ideias, de emoções e olhe as coisas com mais leveza, olhe mais de cima, olhe com a consciência elevada de um mago para trazer mais clareza para suas soluções. Seja esse mago. Muito bem. E você, já identificou quais são essas ferramentas para tornar esse mago, para se tornar esse mago? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima. Esfirras mágicas.